Bora comigo aprender hoje a fazer rolinho primavera. Essa receita é uma delícia e é muito simples de fazer. Bora pro vídeo! Oi, pessoal! Hoje por aqui é dia de receita salgada, rolinho primavera. Você já comeu em restaurante chinês? Comenta aqui embaixo para mim e bora lá preparar. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar com o recheio. Para ele utilizaremos uma colher de sopa de óleo de gergelim, uma cenoura ralada, meio repolho fatiado bem fininho, cebolinha picada a gosto, uma colher de chá de gengibre ralado, 2 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de molho shoyu e sal a gosto. Pegue uma panela grande, tá? Porque esse recheio, gente, ele vai depois diminuir bastante o volume, mas o repolho, né, quando a gente fatia, ele fica com um volume bem grandão e o melhor é que você pegue uma panela grande, né, para a água do repolho, né, os líquidos se soltarem, eles evaporarem mais rapidamente, tá bom? Aí nela você vai acrescentar o óleo de gergelim, a cenoura ralada e o gengibre ralado e vai deixar refogando ali mais ou menos 1 minutinho. Depois você vai juntar o repolho, a cebolinha, temperar com sal, o molho shoyu e também colocar a água. E aí, pessoal, é muito simples. É só você ir misturando ali de vez em quando e precisa deixar o líquido secar. Ele secou, aí você reserva e agora vamos para os ingredientes da massa. Utilizaremos 1 xícara de farinha de trigo e 1 xícara de água. Só isso, gente. Então você vai acrescentar a água na farinha de trigo e vai misturando muito bem, tá? Eu misturei aqui com uma colher, se você quiser também fazer isso com um batedor de claras para facilitar, também pode. Vai ficar uma massa líquida, só que o que acontece? A farinha de trigo às vezes fica com alguns gruminhos, então eu prefiro passar ela por uma peneira, tá? Para ficar com a massa bem lisinha. Mas se você conseguir bater bem com o batedor, também não precisa. Pegue uma frigideira antiaderente, aí você vai passar um pouquinho de óleo, né, com papel toalha, uma camada bem fininha, tá, gente, de óleo. E aí você, com a ajuda de um pincel, você vem umedecendo ele na massa e passando na frigideira. E o grande truque para a massa ficar bem fininha, tá, gente, é vocês deixarem o fogo sempre bem baixinho, no mínimo mesmo, porque aí vocês vão pincelando até completar toda a frigideira. E ó, mais uma dica, o que acontece? Na hora que você tá pincelando ali, não pincele novamente em cima da massinha que tá molhada, porque senão ela gruda no pincel e você acaba puxando a massinha. Então vai passando nos pontos ainda onde não tem massa e depois, quando ela já estiver mais transparente, né, quando ela começar a cozinhar, aí sim você vem fechando aqueles pontinhos, né, que ficaram ali com buraquinhos. Se você fizer uma massinha muito fininha, você pode até passar uma mão em toda ela, né? Fazer mais uma camadinha de massa. Aí vai deixar cozinhando ali no fogo. Quando você sentir, né, que com uma espátula solta com facilidade, ela vai soltar completamente, tá, gente? Se tiver ainda grudando, significa que ainda ela não tá cozida no ponto certo, né? Precisa deixar mais um pouquinho. Quando você sentir que toda ela já tá ali no ponto, aí você vira e desliga a frigideira, tá? Porque na hora que a gente vira, é só para deixar dar uma secadinha do outro lado, não precisa deixar muito tempo. Você desliga a frigideira e deixa aí mais ou menos de 30 segundos a 1 minutinho. Ficou bem sequinho, aí você passa para um prato. E como essa massa, pessoal, ela é extremamente fina, é importante a gente cobrir também com um pano de prato para preservar a umidade dela e ficar bem fácil na hora de enrolar. E aí, vocês vão repetir esse processo com toda a massa. Só para vocês terem ideia, renderam exatos 10 rolinhos primavera com essa massa e com esse recheio. Massa pronta e recheio também pronto, agora já vamos enrolar. Mas para enrolar, gente, eles ficarem bem fechadinhos assim, a gente precisa fazer uma colinha, né? E o que é essa colinha? Nada mais é do que farinha de trigo e água. Então vocês vão colocar ali mais ou menos umas 2 colheres de sopa de farinha de trigo em um potinho e vai adicionando um pouquinho de água, vai adicionando aos poucos. Quando chegar nesse ponto que você tá vendo aí na tela, né, que fica uma massinha meio grossinha, mas parecendo como se fosse uma cola, já tá bom, tá, gente? Não tem problema se ficar um pouquinho mais líquida ou um pouquinho mais grossa, vai dar certo. Aí o que você vai fazer? Agora vamos montar a linha de produção. Você vai pegar um disco da massa, coloca um pouquinho ali do recheio em um canto
você dá uma primeira enrolada, né, para deixar ele bem certinho. E agora você pega aquela colinha que a gente fez e passa em todas as bordinhas e também na parte ali onde você enrolou. Depois que fez isso, você dobra as duas pontinhas para dentro e aí vem enrolando todo o rolinho. Aí dá aquela apertadinha, né, delicada assim, para ele fechar e, gente, ele fica realmente bem fechadinho mesmo. E aí, pessoal, repete o processo com todas as massas e agora já tá na hora de a gente finalizar. É só você aquecer o óleo, para saber o ponto dele é só colocar o palito de dente lá dentro, ferveu rapidinho, já tá no ponto certo. Aí você vem colocando delicadamente o rolinho primavera, fritou de um lado, vira, deixa fritar do outro e aí vai passando por um papel toalha. E ó, gente, mais uma dica, se você gosta, né, do rolinho primavera, quando ele fica com esses pontinhos mais crocantes, essas bolinhas, é quando o óleo tá um pouquinho mais quente. Se você gosta dele mais lisinho, é só você deixar o óleo um pouquinho mais frio. E aí ele vai demorar um pouquinho para fritar, mas ele fica mais lisinho. Olha que lindos e maravilhosos ficaram esses rolinhos primavera. E ó, pessoal, para acompanhar ainda, eu fiz esse molho agridoce, sabe? Tradicional. Ele é super simples de fazer. Se vocês quiserem que eu ensine aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Receita VaptVupt também, hein? Um enorme beijo. Se você gostou dessa receita, não esquece, hein? Deixa aquele like. Se ainda não se inscreveu, se inscreve por aqui, porque só tem receita boa. Fico agora com a hora da maldade. Gente, olha que gostosura! Beijo, beijo! E até a próxima receita!